Olá, alunos do terceiro ano ensino médio. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo explicando as questões dessa semana, semana número 1, da nossa apostila número 3, que começa na página 84. Nosso eixo temático, Mundo Contemporâneo, República e Modernidade, Cidadania e Democracia, de 1930 aos dias atuais. Nosso tema específico, o fascismo e o nazismo contra a democracia. E, pessoal, esse é um assunto extremamente importante. Vocês vão ouvir falar em fascismo e nazismo o resto da vida de vocês. E provavelmente vocês devem ter ouvido nos últimos tempos, principalmente nas redes sociais, esses termos aparecendo. Portanto, não é um assunto importante apenas para tirar nota, para passar de ano ou mesmo para vestibular. É um assunto que até hoje influencia as nossas vidas. Muito bem. A apostila começa trazendo aqui pequenas definições de fascismo, totalitarismo e nazismo, que são conceitos importantes para vocês entenderem a ideia por trás do nome. Ou seja, quando se fala em fascismo, está se referindo a quê? Quando se fala em nazismo, está se referindo a quê? Vocês vão ver que o século XX ele foi marcado por regimes totalitários, tanto de direita, como foi o fascismo e o nazismo, como movimentos de esquerda, como por exemplo o stalinismo lá na Rússia. O século XX ele foi recheado de movimentos totalitários neste sentido. O movimento que surge na Itália vai ficar conhecido como fascismo. O movimento que surgiu na Alemanha vai ficar conhecido como nazismo. Beleza? Então leiam essas definições, observem com muito cuidado. Aqui tem mais um trechinho explicando aqui algumas referências que valem a pena vocês consultarem, né? Um texto sobre fascismo, um texto sobre totalitarismo, um vídeo, né? Fascismo e um vídeo sobre nazismo. Então, estão aqui referências da própria apostila. Vamos lá, atividade 1, então leia esse texto. Depois tem um novo texto, até vocês observem que destaquei aqui alguns pontos importantes, né? Vocês vão ver que o fascismo está ligado à figura de Benito Mussolini, assim como o nazismo está ligado à figura de Adolf Hitler. Ok? Então leia com muito cuidado esse texto e vamos lá para as perguntas. Por qual motivo o governante da Itália, Benito Mussolini, escolheu o fascismo? Bom, essa é uma pergunta interessante que vocês devem refletir, embora os textos abordem esse assunto. Observem o seguinte: esses movimentos totalitários, eles não surgem do nada. Não é alguém que simplesmente inventa uma história e começa a querer promover uma revolução. Eles são frutos de um processo. Eles são frutos de várias forças que estavam atuando naquele momento. E quase sempre eles são uma reação a algo que eles não consideram legal e que está acontecendo naquele momento. Então, houveram muitos fatores econômicos, sociais e políticos que abriram campo para que algo como fascismo surgisse na Itália. E esse movimento, ao surgir na Itália, acabará sendo inspiração para que o nazismo surgisse na Alemanha. Então Hitler ele se inspira em Mussolini. Mas aqui a pergunta é, por qual motivo o Mussolini escolheu o fascismo como uma política norteadora do seu governo? Interessante. Leiam os textos, reflitam, beleza? Vamos para 2. Qual foi a base do fascismo e quais pontos eles tinham em comum? Aqui eu acredito que a pergunta ficou incompleta, porque não tem muito sentido. Qual foi a base do fascismo? Ok. E quais pontos eles tinham em comum? Como assim? Que pontos? Quem tinha em comum? Então, eu imagino que na hora de escrever aqui a pergunta, quem digitou acabou se perdendo. Mas considere a pergunta da seguinte maneira: qual a base do fascismo? E quais pontos ele tinha em comum com o nazismo? Que eu acho que era isso que quem escreveu a pergunta queria saber. A base do fascismo e o que fascismo e nazismo tinham em comum. Coloque dessa maneira, tranquilo? Vamos para 3. Descreva
como o partido fascista chegou ao governo da Itália. Isso aqui é muito interessante. Vocês vão ver que inicialmente o partido fascista ele se organizou numa espécie de pequenos grupos que agiam através da violência. Em algum momento eles perceberam que eles não poderiam ir longe assim, que eles teriam que chegar ao poder através de um caminho legal, que é o mesmo caminho que o nazismo também vai percorrer na Alemanha. Começa na forma de pequenos grupos violentos. Em algum momento eles percebem que assim eles não iriam longe. Então eles vão se apropriar do poder político e conseguir legalmente chegar às posições de poder. Então leia o texto está falando disso, esse texto aqui está falando disso, e ele vai mostrar o caminho que o fascismo percorreu até chegar ao poder, que é muito interessante. Atividade 2, então novamente leia o texto, e aqui vem a pergunta: explique por que o movimento nazi-fascista é definido pelo autor do texto como um movimento contra-revolucionário. Vamos lá. Essa expressão nazi-fascista é a junção de nazismo e fascista. Quando ela aparece, é na intenção de mostrar uma espécie de continuidade histórica ou uma ligação ideológica. Então, para não falar, por exemplo, só em nazismo ou só em fascismo, muitos autores usam essa expressão nazi-fascista. Entende? É uma ligação entre esses movimentos. Então a pergunta: por que o movimento nazi-fascista é definido pelo autor do texto como um movimento contra-revolucionário? Essa é uma visão defendida nesse pequeno textinho. Então nem tem muito o que eu dizer, o que falar aqui, senão eu acabo entregando a resposta. Bastam ler aqui esse texto e vocês já vão entender por que o autor está defendendo essa proposta, beleza? Vamos lá para a atividade 3. Analise o texto a seguir. Então leia o texto e vamos lá para a pergunta. Podemos afirmar, segundo o autor, que o sucesso do fascismo se deve exclusivamente à conjuntura política ou econômica? Por quê? Então, lembram que agora há pouco eu disse que as coisas não surgem do nada, que uma série de eventos, tanto no campo da cultura, da política, da economia, eles acabam criando campo para que uma alternativa extremista, como o fascismo e o nazismo, possam surgir? Então, essa pergunta ela quer abordar justamente isso. Por que o autor desse texto afirma que o sucesso do fascismo se deve exclusivamente à conjuntura política ou econômica? Ou seja, era preciso que surgisse um contexto para que algo como o fascismo pudesse surgir. E é isso que ele está explicando aqui no texto. Então leiam e respondam, ok? Essas são as questões aqui da primeira semana. Leiam o texto, observem com cuidado as perguntas, vejam as referências que estão lá e qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama, pergunta, estou aqui para ajudá-los. Um abraço e até a próxima.